Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A pessoa que crê não se maravilha disto. Sabe que se debruçou por um instante sobre aquele abismo de luz que tem a sua fonte originária em Deus. Há porventura motivo para admiração se o espírito fica de tal modo inebriado que não sabe exprimir-se senão por balbuciações? Ninguém mais do que o verdadeiro artista está pronto a reconhecer a sua limitação e fazer suas palavras do apóstolo Paulo, segundo o qual Deus não habita em santuários construídos pelas mãos do homem. Os momentos árduos da vida, se bem direcionados, podem nos transformar em pessoas resilientes. Alguns podem usar destas situações para transformar em arte aquilo que gostariam de dizer ou até mesmo de viver. Hoje doeu, estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros e me feriu. E é assim que, com muita alegria, eu quero receber alguém que não precisa nem de muita apresentação. Ziza Fernandes, bem-vinda. Querido, obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada. E que honra para mim poder tê-la aqui. Isso é alegria. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um presente estar com a alma aberta, né? Bom, é tão boa a sensação de dar umas boas-vindas com profundidade a alguém que pode entrar no nosso solo sagrado, né? E te dizer, pode entrar, que pode bom. Perguntar. Que maravilha. Então eu me sinto agora mais livre ainda. Sim, pode se sentir. Ziza Fernandes. Fernandes. É o seu nome, digamos assim, mas é o seu nome mesmo? Não, começa por aí. Ziza é meu apelido desde que eu sou criança. Meus pais nunca me chamaram pelo nome. Meu nome é Jadair de Oliveira Fernandes, é o nome da minha avó paterna, que morreu quando eu era muito pequena. Mas ainda quando minha avó era viva, meu apelido foi sempre Ziza, e tem duas histórias. Uma do meu pai, que dizia que queria porque queria que eu fosse como uma cantora italiana chamada Gigliola Cinquetti. E aí ele ficava tentando me dizer Gigliola, Zigola, Isola, Ziza. Minha mãe já conta uma outra história. Minha mãe conta que no bairro onde a gente morava tinha um menino da rua muito arteiro. E eu era levemente arteira também. E esse menino da rua, conhecido no bairro, tinha o apelido de Ziza. Então, por eu ser muito arteira dentro de casa, a família começou a me chamar de Ziza. Entendi. Aí a gente junta as coisas. Entendi. Aí junta as duas histórias. Junta a cantora com a arteira, ficou isso mesmo, padre. Era para ser. Olha que beleza. Então, hoje não é somente, digamos, um nome artístico. Não, nunca foi. Mas é um nome de família. É um nome que já vinha aí com dois fatos, né? Um mais artístico, mas outro pela arte, outro tipo de arte, né? Arteira, menina arteira. Já que você falou nisso, então era menina arteira? Muito, pelo que eles contam. A gente sempre se lembra um pouco melhorado, né? Então, eu não me lembro se eu era muito arteira para dar problemas. Acho que não. Pelo que eu me lembro, eu acho que era desde sempre uma menina que desbravava a vida. Não tinha medo do novo. E não tenho. Acho que isso é uma coisa que vem como a minha vocação existencial. Acho que é ontológico em mim, desde sempre, assim. Sempre fui uma pessoinha pequenininha, atrevida. Sempre era a primeirinha da fila na escola, porque eu era a menor de todas, sempre, em todos os anos. Mas não tinha medo do meu tamanho, não. Tinha não. Vivia com força, era corajosa, destemida. Ainda que discreta, ainda que tímida. É sim. Sim, ainda que tímida. Você era o tipo da pessoa que fazia as coisas, mas sem fazer alardes. Fazia, mas não chamava atenção. Eu acho que eu sempre esperava que a consequência, eu acho que o resultado das coisas que eu fizesse tivessem repercussão, né? Espírito artista desde sempre, assim, que sabia que precisava
servir e colocar para fora alguma coisa que não ia me pertencer sempre. Acho que é a coisa do artista mesmo, de saber que a sua vocação muitas vezes é colocar seu coração para o lado de fora, estar mais suscetível às flechadas da vida, mas ao mesmo tempo com mais intensidade às alegrias da vida também. Eu reconheço, sabe, que desde muito pequena, novinha mesmo, acho que eu já tinha esse espírito missionário, mesclado com um pouco aventureiro. Eu me lembro, a gente morava em Campo Mourão, e perto da nossa casa, a gente morava num bairro bem simples, não tinha asfalto, era estrada de terra. E às vezes, quando não tinha gente para ficar conosco em casa, minha mãe trancava a gente dentro de casa, mas eu aprendi a abrir a janela. Então eu dava uma escapada e dava uma desbravada no meu universo, no bairro. E tinha um lugar ali perto que se chamava CSU, Centro Social Urbano. E era um lugar onde tinha educação artística, educação musical para crianças. Então eu escapava de casa e eu fazia questão. Eu lembro que eu chegava perto desse CSU, que devia ficar, sei lá, umas 3 quadras de casa, que para mim era uma viagem, né? Era uma aventura, tipo Robinson Crusoe, assim. E eu pegava um toquinho de madeira, colocava na janelinha, assim, perto desse lugar, e eu subia na janela para ver as cores das paredes, para ver as crianças serem educadas, para ver as aulas ali. E eu me lembro que a professora desse lugar sempre me espiava, sempre, às vezes, me dava algum presentinho, um papelzinho, alguma coisa colorida pela janela e falava, volta para casa, menina, sua mãe está te procurando. Mas eu era essa menina que saía pela janela para ver beleza por aí. Eu saía pela janela para procurar o que me encantasse quando eu ficava sozinha. E sempre era uma busca de algo além de mim mesma, assim. Acho que é desde criança mesmo. Acho que tem essa sede, esse passo da minha alma que está sempre para frente do meu próprio passo. Uma intuição, uma percepção da vida que me dá trabalho, isso eu sofro com isso às vezes. Mas sempre parece que está na frente, sempre que está além de mim ou além do que eu acho que eu tenha de habilidade, exige esforço sempre de mim, exige colocar o toquinho perto da janela para poder subir. Isso que eu ia perguntar, porque eu vou dar um salto, claro que nós vamos voltar depois, mas você reconhece hoje ainda essa menina que precisa se esforçar para olhar pela janela, com certeza, e ver o que está lá fora. Não, eu sou a típica pessoa movida a esforço estável. Eu não tenho habilidades facilitadas em mim. Acho que as habilidades que eu tenho são frutos de conquista, acho que são graça de Deus, mas não vejo nenhuma habilidade digna de confiança sem um caminho do esforço. Eu admito que eu sou muito esforçada. Eu admito que eu não desconecto, eu admito que eu não... Com nem zero prepotência, porque às vezes eu queria sentir mais preguiça. Mas eu não conheço muito isso no dia a dia da vida. Assim. Eu naturalmente sou muito esforçada. E para mim não tem algo impossível, pode ter algo difícil de fazer, mas com boa vontade, esforço estável, ficar sem dormir, dá certo. Eu acho que sim, eu acho que eu fui criada assim. Eu é uma mulher exigente e que, mesmo sendo analfabeta, me empurrou para o melhor de mim de um jeito muito interessante. A intuição dela foi muito assertiva, eu acho, na minha educação, apesar de ter sido uma mãe às vezes violenta, às vezes forte demais, e que talvez eu tive mais o chinelo do que o ombro. Mas hoje eu agradeço. Eu agradeço de verdade, assim. Acho que eu não preciso que ninguém me cobre do que eu tenho para fazer. E me irrita, você tem que ver, eu fico brava quando me cobro, quando estou atrasado, entregar alguma coisa. Por ter um temperamento enraizado no esforço. Esse temperamento... Há quem pense que eu tenho tudo fácil, que eu fale idiomas fácil, que eu cante fácil, que eu toque fácil, que eu faça muitas coisas com muita naturalidade hoje. Essa facilidade, digamos assim, que você traz, né? Como se os outros pensem que você vive essa facilidade, mas é fruto de um esforço. Isso você percebe que é fruto de uma educação que você recebeu dos seus pais, como você mesma disse, da sua mãe, ou você vê que tem de você, é você mesmo, é do seu temperamento, da sua personalidade? Não, acho que foi uma soma, acho que foi um reforço dentro de uma eleição que eu me sinto de Deus. Assim, acho que a educação que eu recebi da minha mãe
e especialmente da minha mãe e do meu pai também, mas mais da minha mãe, acho que a presença educadora dela foi muito forte. Eu acho que reforçou um temperamento, reforçou uma vocação que eu admito ter desde pequena. Porque eu me lembro de coisas simples, assim, por exemplo, eu me lembro quando nós morávamos em Campo Mourão, nessa mesma cidade, eu estudava no Colégio Santa Cruz, eu sou de Moreira Salles, uma cidade pequenininha do interior do Paraná, pertinho de Campo Mourão. E tinha sempre o festival no fim do ano de decorar poemas para apresentar. Aquela hora que a criança vai, a família assiste. E era muito difícil decorar, padre. Até hoje é difícil decorar, até hoje. Eu me esforçava muito. E eu não me lembro da minha mãe me cobrando tarefas da escola, eu não me lembro dela me cobrando conteúdo. Eu me lembro dela insistindo em uma postura, né? Quando eu choramingava ou achava alguma coisa difícil, né? Ela sempre me dizia: a mãe deseja que você tenha tudo que a mãe não teve. E ela conseguiu 1000 vezes mais, assim. Minha mãe, sendo uma mulher, e meu pai também, sendo pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. E meu pai sempre dizia que a melhor herança que ele podia me dar era o que nunca ninguém podia roubar, que era o conhecimento. E isso ficou em mim, assim. Eu me lembro quando eu estava no 4º ano de engenharia civil. E eu disse aos meus pais que eu não queria ser engenheira, eu queria ser artista. Que eu queria ir embora, eu queria ir para a capital estudar. E foi muito corajoso da parte deles, assim, de me dizer. Eu lembro que meu pai pôs a mão no meu ombro e disse: minha filha, tudo que o pai tem, o pai vai te dar. Vai com Deus. É com Ele que você vai, né? Então eu acho que foi uma força e uma confiança que foi reforçada pelo jeito deles de me educar. Mas eu acho que é vocação. Porque nós somos frutos de um ambiente familiar, de um ambiente social, somos frutos também de tudo que nos acontece, nós somos frutos da nossa escolha, principalmente. Principalmente. E você já estava no 4º ano de engenharia civil. Engenharia civil. Ali foi uma escolha. Foi. Eu era formada em piano já, e eu tinha uma escola de música com alguns amigos em Maringá. Você conseguiu se formar em engenharia? Não, eu parei no 4º ano para fazer musicoterapia e piano. Eu não consigo te ver engenheira, gente. Nem eu. As pessoas me perguntam assim: por que você não terminou? Só faltou um ano. Eu preferi ganhar um ano de vida do que perder, né? Pois é. Mas, pois é, não consigo ver minhas casinhas você, todas gente. Iam cair, padre. Eu acho que todo movimento cerebral musical, vindo da música erudita, eu estudei música erudita há 15 anos, então, vindo da música erudita, a racionalidade, a rapidez de raciocínio está muito ligada a esse lado racional, a toda essa parte bem prática da razão, que é a estrutura base da engenharia. Sim. Então, eu acho que esse lado calculador, do cálculo, da física, da química, tem a ver com música também. Então, acho que em algum lugar do meu cérebro eu era confortável, e eu não ia mal na faculdade, eu ia bem. Mas eu acho que foi uma escolha muito mais pensada, quando fui para a engenharia, do bem-estar financeiro da minha família. E aí, no decorrer dos anos, eu fui vendo que eu estava infeliz. E eles viram, sabe? A música sempre fez parte da tua vida. Sempre. Mas aí você fez uma outra escolha em também olhando a realidade financeira, entrar neste mundo. Eu estudava piano desde pequenininha e foi uma escolha muito bonita, porque eu me lembro, eu tinha problema de pulmão e eu ia para natação num clube público da cidade por tratamento médico, e eu chegava em torno de 5 horas da tarde, assim, da natação, e minha mãe me mandava sempre para a padaria. Quando eu ia para a padaria, 5 horas, naquela época que a gente comprava leite de saquinho, e na volta era 3 quadras de casa. Na segunda quadra, do lado de um hospital que era bem na esquina, tinha uma casa de madeira e um muro com uma entradinha com vários degraus, assim, e eu sempre na volta da padaria eu ouvia, no mesmo horário, todos os dias, alguém tocando piano. E eu tinha 8 para 9 anos. Eu entrava naquele murinho, assim, ali antes do portão, tinham 3 degraus, eu sentava no primeiro, aí não dava para ninguém me ver. Eu abria o pacote de pão, eu adoro casca de pão, não gosto de miolo. E aí eu comia
os bicos do pão, fazia um furinho no leite, tomava leite e ficava escutando aquele piano maravilhoso. Todo dia. Aí eu chegava em casa, entrava pelo portãozinho lateral, colocava o leite para ferver. Minha mãe não vê que eu já tinha tomado um tanto. Sim. Cortava logo os pães para ela não ver que eu tinha comido os bicos. E assim ficava. O que eu não sabia é que ela me seguia. Ela sabia muito bem o que você estava fazendo. Ela sabia muito bem o que eu estava fazendo. Depois de alguns meses me observando, um dia ela braba, né? Eu apanhava bastante. E ela chegou, me deu um susto, eu sentadinha ali naquele portão. E eu achei que eu fosse apanhar ali na rua mesmo, né? Ela tocou a campainha. Minha mãe, uma mulher que não sabe nem ler nem escrever, maravilhosa. Chamou a dona da casa, minha filha, eu tremendo, né, de medo. Chamou a dona da casa e disse, olha, já faz alguns meses que eu estou vendo a minha filha fazer isso. Eu acho que é isso que ela gosta. Quem que está aí tocando? A senhora não quer chamar quem está aí tocando para poder... Era a dona Arminda na época, uma portuguesa. Para poder ensinar a minha filha. E ela disse, é minha filha que está tocando, espera que eu vou chamar. E foi a minha primeira professora de piano, Eliana Barbosa. E foi muito intrigante o jeito de chegar naquela casa. Mas foi assim que nasceu uma música e ali eu comecei a estudar piano, dali ela me preparou para o conservatório. Então, quando eu estava no 4º ano de engenharia, eu estava no último de piano. Vou segurar aqui um pouquinho, que nós vamos para o intervalo, e eu vou deixar você pensando numa coisa que fiz questão de falar durante o primeiro bloco. Você é fruto de uma família, de um meio social, mas principalmente das suas escolhas. Uhum. Você também, mas o que você tem escolhido? Sua escolha, ela tem te levado para onde? Hoje a Ziza pode pensar e dizer onde as escolhas dela têm levado ela. Mas e você? Não saia daí, daqui a pouquinho nós voltamos com Gente de Fé e com a sua resposta. Para onde as tuas escolhas têm te levado? Para onde as suas escolhas têm te levado? Nós somos frutos de tantas coisas, mas principalmente das nossas escolhas. A sua vida continua em construção até o teu último suspiro. E até o último suspiro, a tua escolha precisa ser muito bem fundamentada. Estou conversando com a Ziza, que sempre muito determinada, né? Isso você disse, né? Sempre determinada, sim, que subia, sim, e continua subindo neste toquinho para olhar o mundo, como essa situação que te levou ao piano, que te levou à música. Sim. Só que a sua sinfonia, a sinfonia da sua vida, que tons tocaram, que fizeram com que você se transformasse na mulher de hoje? Quais foram as notas, as melodias? Acho que quando você diz que nossa vida é construída pelas escolhas e é pautada pelas escolhas que a gente faz, eu não diria só das escolhas para adquirir caminho, conhecimento, vínculos. Mas principalmente o que eu faço com tudo que me acontece. Isso. Eu acho que foi uma escolha consciente e talvez a mais importante que eu tenha feito na minha vida foi a escolha pela verdade. Uhum. Porque eu venho de um lar muito caótico, violento, muito Que tipo de violência foi? Você falou várias vezes no primeiro bloco, eu não quis te interromper, mas que tipo de violência? De todas. Eu lembro que tinha um armário azul, calcinha, sabe esses horrorosos? Sei. Tinha um armário azul no quarto do meu pai e da minha mãe, e lá no fundo desse armário, numa gavetinha falsa, tinha um revólver. Uhum. Todo embrulhadinho numa meia, assim, várias meias, né? Então, quando as brigas entre os meus pais pegavam fogo, eu era a primeira que sabia onde estava o revólver. Então, imediatamente eu escondia no meu quarto. Imediatamente eu despistava meu pai e minha mãe e eles se agrediam muito, né? Eles não se casaram por amor. Uhum. Se casaram por responsabilidade. E amor
a responsabilidade não se sustenta sem amor, né? Como assim? Como casar por responsabilidade? Por que foi por responsabilidade? Porque minha mãe engravidou do meu irmão mais velho e meu pai não deixou ela sozinha e casou com ela por causa do meu irmão. Foi até duro para o meu irmão muito tempo isso. E acho que foi um casamento por responsabilidade. E, com certeza, deve ter sido muito duro para eles. E para a gente também. E acho que quando eu digo que a melhor escolha que eu tenha feito na vida tenha sido a verdade, foi quando eu percebi nova, e aí eu acho que foi uma grande graça de Deus, que eu precisava de ajuda terapêutica para aguentar o que eu via dentro de casa. Eu me lembro de cenas no colégio onde eu estudava, no Regina Mundi, que eu sofria tanto com a coisa dentro de casa, de ver o jeito que eles se tratavam, de ver aquele ambiente tenso e cheio de agressão, um correndo atrás do outro com a faca na mão. Era constante isso. Você, seu irmão, tem mais irmãos? Não, só nós dois. Vocês Meu irmão dois. dava uma fugida, né? Sim. Dava uma escapada. Eu me lembro que às vezes eu ia para o colégio e, graças a Deus, a música chegou num momento muito bonito, assim, não só aquela que eu descobri lá no portão da pianista, mas também no colégio com as amigas. Eu tinha muitas amigas batistas. E a gente ia para a capela da escola nos intervalos, para eu aprender a tocar violão de ouvido, para eu aprender a fazer uma segunda voz, para eu tocar piano de ouvido. E eu me lembro de cenas de sair da sala de aula e me bater na parede com a cabeça para ver se passava a dor, né? Para ver se saía de mim. Eu me lembro que as irmãs que me educaram me ajudaram muito, tenho uma gratidão a elas imensa, assim, e foi um tempo muito árduo. E ali eu acho que foi uma graça de Deus que me visitou, eu sabia que eu precisava de ajuda. Essa ajuda não veio da consciência nem do meu pai, nem da minha mãe, eu acho que veio diretamente de Deus. Eu me lembro muito nova ainda, compondo desde cedo, nem sabia que eu estava delineando o rumo da minha vida. Me lembro quando eu fiz essa canção assim, ó. Põe tuas mãos em minha alma, mãos que curam e salvam, mãos de pai, de um amigo. Põe teu olhar em meus pés e caminha comigo. Eu me lembro sentada numa mesa de ping-pong da casa de uns amigos meus, compondo essa música sozinha, porque eu sentia falta de pai. Sentia falta de educação, sentia falta de contenção, de força. Foi quando eu pedi que Deus me educasse. Deus, o Senhor precisa me educar, porque eu não vou saber. Foi quando eu decidi ir para a terapia. Deus fazia parte já da tua vida? Já. Antes, já. Foi desde o colégio. Sim. Nesse momento de dificuldade do colégio, minha primeira experiência real com Deus veio através das minhas amigas batistas, especialmente da Cristiana, que me levava para os cultos, me chamava para rezar, lia a Bíblia junto comigo. Mas quem me segurou na Igreja Católica foi minha mãe. Sim. Dizia assim, filha minha tem que ser mariana. Minha mãe era dura mesmo. Eu lembro que eu ia no culto escondido, ela ia me buscar. Lá você fazia a experiência deste Deus próximo e que muitas vezes você não via este Deus que sua mãe falava na tua casa. Não, ela nem tinha. Minha mãe e meu pai, especialmente minha mãe, foi para a igreja depois da minha experiência. Ah, tá. Era mais um título. Sim. De católico e o medo dos católico evangélicos do que era de missa de sexta-feira santa, não era nem de domingo. Entendi. Não, até que tinha de vez em quando de domingo, tinha. Mas eu acho que foi ali minha grande decisão, a escolha de perceber que eu precisava de ajuda, que eu não dava conta daquilo tudo e que teve gente muito generosa ao meu redor que me ajudou. Me lembro da Natalina, uma psicóloga sensacional que eu conheci com os amigos da igreja e que assim que eu me mudei para Curitiba, ela me atendia de graça 2 vezes por semana. Fazia terapia 2 vezes por semana. Um jovem, 22 anos, 23 anos. Era muito. Mas acho que me delineou muito, me ajudou muito. Você fala das amigas, dos amigos. E alguns amigos quiseram falar com você. No dia de hoje. Deixa eu ver. Tinha 14 anos, eu fui convidada a fazer parte de um retiro de mulheres. E chegando lá tinha uma mulher que falava de um jeito diferente, falava coisas que eu precisava e queria ouvir, mas nem eu sabia direito o que era. Fiquei encantada com tudo aquilo, descobri que aquela mulher era uma cantora chamada Ziza Fernandes. E descobri também
que ela fazia parte de um grupo de pessoas que pensavam da mesma forma, que era a comunidade Mãe da Ternura. Comecei a fazer parte, conviver com essas pessoas, e foram anos muito especiais da minha vida, porque conviver com aquelas pessoas, falar do que a gente falava, com certeza me moldou a ser quem eu sou hoje, porque era uma fase de adolescência, e eu sou muito, muito grata por essa fase, por essas pessoas que entraram na minha vida nessa época, porque hoje eu sou muito o que eu sou devido àquela época. A gente acabou se afastando um pouco, e depois um dia uma amiga minha me ligou e ela falou pra mim que a Cisa Fernandes ia começar um curso em Curitiba e precisava de uma tecladista. Eu aceitei entrar no curso, mas depois eu fiquei sabendo que quando ela tinha falado meu nome, eu não queria, porque ela lembrava de quando eu era nova, eu era ruim, mas ela acabou aceitando. E acabou dando certo, ela acabou gostando do meu trabalho, graças a Deus. E a gente começou a trabalhar juntas. Virei a tecladista dela. E aí a gente começou a conviver muito juntas, a trabalho, a gente viajou muito juntas. E aí começou uma amizade realmente muito bonita. Eu acho que foi plantado lá naquele começo, naquele grupo de pessoas, unidos no mesmo sentimento, e acabou culminando nessa convivência. E a partir daí a gente viveu coisas muito boas juntas, coisas não tão boas, cada uma passou momentos difíceis no lado da outra, mas eu acho que uma coisa muito importante que eu sempre tive com ela é que uma entende muito bem a outra, consegue ver sem que a outra precise falar. E é muito bom ter alguma pessoa assim. Às vezes eu tenho um papel muito importante na minha vida que é sempre de me empurrar pra frente, assim. Ela consegue enxergar o melhor de mim. Às vezes acredita em mim antes de mim mesma. É muito importante ter ela na minha vida, porque ela sempre me empurra, ela sempre vê o que eu não vejo ainda. É uma amiga muito querida, eu amo demais. Sou muito feliz por ter ela na minha vida. No atual momento eu tô com uma filha pequena, então a gente não se vê tanto quanto a gente se via antes. Eu tô morrendo de saudade, sinto falta de estar na casa dela, ficar conversando, coisa que a gente fazia muito, de ficar perto, mas é uma pessoa que eu amo demais e vai ficar para sempre, porque a gente se ama de verdade quando a gente conhece a pessoa, o melhor e o pior dela, não importa. Não importa, o amor continua sempre o mesmo. Queria mandar um beijo pra vocês, dizer que tô morrendo de saudades. Espero que a gente se veja logo, tá bom? Um beijo. É porque as pessoas que querem fazer parte também deste momento. Denis é especial. Ela é uma irmã que Deus me deu. E o que, claro, que nós ouvimos e vemos de você, que não é somente a pessoa que canta, que compõe, mas é a pessoa que está aqui, a pessoa que chora, né, que tem amigo. É justamente esse o ponto. Existe sempre uma oportunidade dada por Deus de usar de tudo que nos acontece para o bem. Existe. E é uma decisão mesmo. E é uma decisão. Senão a gente cai numa lamentação que não leva para lugar nenhum, né? Naquele tempo você foi buscar essa ajuda. Fui. Achou? Graças a Deus, acho que fui mais achada do que achei, sabe? Eu recebi tanto sem pedir, padre. Recebi muito, assim, muito mesmo. E a Natalina teve um papel fundamental na minha vida. Me ajudou a amar a verdade sobre mim mesma, ainda que dura, ainda que feia, ainda que escura. Eu comecei um processo terapêutico lindo, que eu nunca mais parei. Comecei com a terapia ainda em Maringá, devia ter, sei lá, meus 18, 19 anos. Eu tenho 46 anos hoje, eu nunca parei. Porque eu acho que a busca da verdade sobre mim mesma é o caminho mais encurtado que eu consigo encontrar para ouvir a Deus, para conhecer a Deus, para entender que nas minhas misérias e nas minhas dificuldades, nos meus limites tão evidentes, tão pontiagudos para a vida dos outros que me contornam, assim, que sofrem com o pior de mim, apesar disso tudo, ali eu descobri que Deus me amava. Né? Talvez a coisa mais linda que eu tenha descoberto na vida é o que me dá segurança. As pessoas às vezes falam, você não tem medo de fazer as coisas que você faz, né? E é tão bom a gente se saber amado. Porque você tem direito de errar, né? Sim. Direito de começar de novo. Você aguenta quando você não é olhado com amor.
Se aguenta quando você é enganado, se aguenta quando você é traído, se aguenta quando mentem. Talvez a mentira seja a coisa que mais me faça sofrer, assim. É a coisa mais dolorosa para mim quando eu conheço alguém, assim, que mente de alguma maneira. Mas é muito bom me saber amada. Saber que apesar de tudo, Deus ama a Jadair, né? A Jadair, a filha do seu Alain e da Dona Maria. E que o melhor de mim não aparece no palco. O melhor de mim não está nos discos, nos livros, na câmera. O melhor de mim está aí, nesse vídeo aí. Na vida dos outros. É, eu acho que é. Na vida dos outros que conseguem tocar na Jadair. É. Né? Não na Ziza, mas na Jadair. Mas aconteceram também outras situações que exigiram de você essa perseverança em Deus. Acontece isso todo dia, mas teve pontos dolorosos da história, né? Sim. Vários, eu acho. Acho que daria para pontuar a separação dos meus pais e depois a minha própria. Acho que teve muitos sofrimentos, mas os 3 maiores, eu acho, da minha vida. A separação dos meus pais, o meu divórcio e a morte do meu pai. Acho que são os 3 pontos profundamente modificadores da minha vida. Eu posso dizer com coragem, assim, que é onde eu mais sofri, foi onde eu mais melhorei. De verdade, assim. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, ou vergonha, né? Normal, de dizer onde não foi legal, né? Mas a gente é luz e sombra, né? A luz é forte quando a sombra também é bem definida, então acho que foram pontos que me modificaram para o resto da vida. Eu conheci um padre há um tempo atrás não, quando eu estava ainda na indecisão da vida, o que eu queria ser, né? E ele sempre dizia, Deus tem sempre um martelo de carne na mão. Porque a carne, quando está martelada, ela fica muito mais saborosa. Os sofrimentos nos fazem muito melhores. Você elencou 3, que nós vamos falar deles. Porque você canta para Deus. Você fala de Deus. A sua experiência, ela é vista no seu rosto deste Deus. Mas esse Deus que Ele cuida dessa carne dessa forma. Não é Ele quem martela. Ele tem apenas o martelo. Mas não é Ele quem martela. Não tenha dúvidas. Não importa o que você esteja vivendo. A carne, quanto mais martelada, ela pode ter mais sabor. Quem coloca esse sabor é Deus. Dê uma oportunidade para Ele. Não importa de que maneira, nem em que situação. Dê uma oportunidade para Deus. Que esse Aziza, que canta, que reflete este Deus desta forma, viveu dessa forma, Tô no martelo, está aqui, tô no martelo. Né? Então todos nós também podemos viver. Não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. O que você tem feito com tudo que te acontece? Como essa carne que é martelada e que ela fica ainda muito mais saborosa porque o tempero vai entrar justamente nas feridas que o martelo faz. Você elencou 3 marteladas, vamos dizer. Primeiro a separação dos seus pais, depois a tua própria separação e a morte do teu pai. Meu pai. Você ficou ainda, me perdoe dizer assim, mais saborosa a partir dessas 3 marteladas. Mas como foi vivê-las? Primeiro que eu acho que a separação dos meus pais tem um lado triste de lembrar ou de intitular, assim, mas tem um lado aliviante, porque eu acho que eles realmente não nasceram um para o outro. E foi um alívio, eu acho que geral. Minha mãe sofreu muito, muito mais que meu pai, eu acho. Depois eu acho que
Sofrimento não se faz conta, não se mede, cada um tem um termômetro próprio. Claro. Mas esse talvez tenha sido mais prolongado, sabe, padre? Porque desde criança, né? Então ele durou muito tempo e de alguma maneira eu fiquei resistente à dor. De alguma maneira eu acho que eu entendi o lugar da dor em mim. Porque nesse exato momento de fazer uma escolha, graças a Deus eu acho que a escolha foi boa. Foi pela vida, foi pela arte, foi pelo estudo. Eu me lembro que quando eu deixei a engenharia civil, eu esperei ainda 1 ano para mudar para Curitiba, de Maringá para Curitiba, porque eles estavam brigando muito. Uhum. E aí eles se separaram exatamente na época que eu fui para estudar, mas eu só saí de casa depois que meu pai saiu. Entendi. Para poder estudar. Então, acho que foi árduo, foi doloroso, foi matéria de terapia demais, foi matéria de muito choro, de muita cura interior, de muita busca, de muita leitura. Mas eu tenho que admitir que foi o melhor terreno, que foi a carne batida mais nobre que eu pude receber da vida, sabe? Uhum. Lógico que eu tive herança e essa herança ficou em mim. Eu não vou dizer que foi por causa da minha hereditariedade do que me aconteceu com o divórcio depois. Não, eu acho que foi uma má escolha minha mesmo. Mas quando eu vivi esse divórcio, eu acho que foi teve um quê de repetição do que eu aprendi em casa, né? Eu não queria... Ninguém se casa para se separar, né? Ninguém se casa para errar. Teve um processo bonito, humilde depois. Acho que eu puxei um primeiro passo e depois o Jota veio junto. Foi quando a gente começou a fazer o processo de nulidade. Uhum. E teve uma postura muito humilde dos dois, né? De reconhecer juntos. Eu me lembro que no dia das nossas entrevistas com a juíza do Tribunal Eclesiástico, nós saímos para almoçar. É amigável ainda, né? Há pouco tempo o Jota se casou, eu pude ajudá-lo a cuidar da documentação dele para ele se casar, por causa do processo de nulidade. Então, foi civilizado, foi realmente um caminho. Eu acho que quando a gente busca a verdade, não tem sentido o litígio, não tem sentido a agressão, a briga. E a história não se repete. Não, nesse ponto não. Apesar de que, depois de muito tempo, meus pais ficaram muito amigos. Uhum. Muito amigos. Quando eu gravei o DVD aqui em São Paulo, foi nobre vê-los um do lado do outro no Teatro Municipal, me assistindo. Amigos, vieram juntos, voltaram para minha casa juntos, né? Meu pai comprava umas roupas grandes demais, minha mãe ia trocar para ele. Eles eram amigos, graças a Deus. Mas demorou muito. Eu acho que também, graças a Deus, a minha história com o Jota foi diferente. Bem diferente. O nome dele é Jota? João Paulo. João Paulo. Apelido Jota. Entendi. Foi diferente, foi nobre. E eu não queria que fosse de outra forma, né? Eu queria mesmo admitir uma escolha ruim, não pela pessoa, mas por eu não me conhecer a tal ponto de perceber que estava casando com a pessoa errada. Entendi. Acho que nunca dá para acusar ninguém. Eu vou acusar alguém por ter casado comigo como se tivesse casado sozinho, né? Não casou sozinho. Como se foi uma escolha única, né? Não. Então, da minha parte eu cuido. Ele vai cuidar da parte dele. Então, da minha parte, eu admito que em algum lugar eu estava bem longe de mim mesma para ter casado com ele. Hoje eu olho para trás e penso, Jesus, o dia que eu estava com a cabeça. Mas sofri. Sumi do meio católico, desapareci do meu trabalho, da minha vocação, da minha vida. Por quê? Por uma exigência dele. Aí foi o lugar onde eu não me escutei. Aí foi o lugar onde eu fui infiel a mim mesma. A gente exigência dele, não entendi. Ele exigiu que você saísse do padre, né? Não conhece muito esses assuntos, mas sabe aquela palavrinha que diz assim, ou eu a música, aquela frasezinha? Entendi. Mais ou menos isso. E acho que foram coisas situações, circunstâncias em que eu ouvi a voz em mim que me dizia que não estava indo para a direção certa, mas eu não fui dócil à verdade que eu ouvia. Uhum. E aí a gente vai construindo um castelo que desmorona num primeiro sopro. E a gente tem que juntar a pedra depois. Sim. Cada uma. Então, acho que foi uma história nova porque eu decidi reconstruir a mim mesma, não ficar olhando para trás. E eu ganhei uma força gigantesca. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Ter errado a tal ponto comigo mesma. Me ensinou muito.
E eu peço a Deus que continue, a que eu nunca mais faça a mesma coisa comigo mesma. Porque fazendo comigo mesma, Deus sai do primeiro lugar. E aí foi a grande besteira, né? E a reconstrução foi árdua, humilhante. Muitos irmãos católicos, cantores, famosos, queridos, maravilhosos, perfeitos, me olharam torto e com muita discriminação, com muito preconceito. Até mesmo antes de ser padre, como seminarista, eu trabalhei no Tribunal Eclesiástico de Palmas, eu acompanhei muitos casos de nulidade e muitos casos que não deveriam ter começado ou que se deram errado no meio do caminho, enfim, você começa a olhar de uma maneira completamente diferente. Mas eu fico imaginando muito mais humanidade, os né? nossos irmãos e irmãs escrupulosos, que a Ziza, separada, não é possível. Hoje tem muita gente que nem sabe que eu casei, que dirá que eu me divorciei, né? Mas teve muito, foi muito sofrido, admito. Mas também foi muito bonito os pedidos de perdão que eu recebi. O que foi mais doloroso? O assumir o erro ou a indiferença dos irmãos? Nem chamaria de indiferença, não. Eu chamaria de falsidade mesmo. Porque muita gente às vezes se aproximava querendo saber da história. Mas onde está junto? Foi o melhor filtro da minha vida. Eu conheci os meus irmãos de verdade. Os que são comigo no segredo da cozinha da minha casa, né? E eu também fiz uma escolha, exatamente nesse tempo. E eu tive um irmão em especial que foi lá na minha casa, bater na minha porta. Eu vim dormir aqui, porque eu vim saber como é que você está. Foi o Ricardo Sá, dos únicos. E esse eu sei que é meu irmão até discreto. Sim. Nem todo mundo sabe, né? Então, ele e a Lilica foram comigo até um lugar que poucos foram. Bem poucos. Lilica, deixa eu só deixar claro para quem não conhece a intimidade, né? Eliana Sá, a esposa do Ricardo. Mas quer dizer que nós a chamamos, mas é só para deixar claro. Mas acho que nesse tempo foi talvez o tempo mais duro. Não acho que o reconhecer o erro foi mais duro. Não. Foi reconstruir a vida. Foi a cada lugar, os nãos que eu recebi um não da minha gravadora, da minha ex-gravadora, eu recebi um não da minha ex-produtora de eventos. Por causa da situação? Não, porque ninguém acreditava que eu tinha força para reconstruir minha vida. Ah, entendi. Isa, você foi longe demais, você acabou com tudo, não tem volta. Então foi muito importante os nãos que eu recebi, dignos. Ninguém, especialmente a minha ex-gravadora e minha ex-produtora, foram elegantes, honestas e me disseram com amor, porque não me destruíram. Me disseram com amor, dizendo, tente outro caminho, porque aqui nós não vamos com você. Não é aqui. Então foi um não dito de uma forma que gerou força em mim, gerou dignidade em mim. Ok, não é aqui, mas em algum lugar vai ser, né? Um não com peso de sim. Um não dizendo, com peso de... Toma conta da sua vida agora, que você fez isso aí, agora você vai ver. Você vai descobrir por onde começar a construir isso aí de novo. Outras pessoas que querem falar com Ave Maria, gente. Ziza Fernandes, que honra e que alegria poder estar diante dessa câmera e falar de você. Eu me lembro que quando eu conheci o teu primeiro trabalho, eu ainda estava no seminário, há alguns anos atrás, em 1997. E ali eu pensava, como pode essa moça transformar com tanta poesia as verdades da fé e compor de forma tão direta a falar a nossa frágil natureza humana. Dali eu me encantei com o teu trabalho e acompanhei todos os outros, né? A cada CD teu era uma alegria, aquela expectativa de chegar a um trabalho novo e saber que ali sairia um trabalho carregado de beleza, de determinação, de sede de verdade. E assim eu sempre divulguei o teu trabalho para todo mundo. Depois que eu fui ordenado padre, nós nos tornamos amigos e em cada evento, cada show, cada encontro, foi sempre uma alegria muito grande pela partilha, pela cumplicidade, pela troca de coisas bonitas que a vida nos proporcionou. Hoje eu digo para as pessoas que você não só é a cantora Ziza Fernandes, mas é sobretudo minha amiga e minha irmã.
por quem eu rezo, torço e choro com as tuas lutas, mas também eu sonho com os teus sonhos, me alegro com as tuas alegrias, e a cada vitória tua tem um sabor especial também no meu coração. Então, minha querida irmã, continua firme na tua dedicação, na tua sede de verdade, na tua honestidade de dar o melhor de si. Que Deus continue abençoando o teu caminho e continue abençoando as nossas vidas, que te conhecemos, que conhecemos o teu trabalho, o teu ministério, e que possamos por muito, muito, muito tempo ainda poder espalhar isso pelo mundo. Vai firme e conte com as minhas orações e daqui a minha bênção. Deus te abençoe. Ah, meu Deus. Esse foi o cara que não desistiu de mim. Esse foi o cara que me pegou no lixo, no fundo do poço. Disse: você precisa de arte, você precisa ser fiel à sua vocação, você precisa continuar, né? E eu falava: não tenho força ainda, nós vamos arrumar. Ele estava estudando na Academia Pontifícia em Roma. Ele disse: vem para cá, vem que eu vou te trazer para estudar. Daí eu fui para Roma estudar iconografia bizantina no Centro Rússia Ecumênica, e ali foi o começo da minha ressurreição. E foi o cara que me fez ir até o fim no meu casamento, né? Quando eu quis desistir, eles diziam: você vai até o fim, até você ter certeza. Se você só vai se separar quando você tiver absoluta certeza de que você tentou tudo. Foi muito importante, né? Porque hoje eu tenho leveza de me lembrar, de falar disso e ver eu tentei tudo. E tem um lugar onde o não existe, que é o da dignidade, né? É um lugar onde você entende: ok, daqui adiante não é mais saudável, não é casamento, não é matrimônio, não é uma relação humana digna de continuidade, porque não tem o que é fundamental, né? Então, foi muito bom, porque quando eu comecei o processo e eu decidi me separar, ele foi comigo até o fim, assim, de me dizer: ainda não. Às vezes, quando eu queria desistir antes, sabe? Ele: ainda não, minha filha. Mas, né? Ainda. E foi ele que me empurrou para o processo de nulidade, me ajudou demais. Assim, eu tenho uma gratidão ao Padre Renato que vai até o fim da vida. E para nós encerrarmos, porque você vai subir antes que eu morra do coração, né, querido? Antes de você subir ao palco e dizer da sua vida cantada, que bom que você disse de mosaico. O mosaico, ele é feito de caquinhos, né? Sou eu. Aqui, ó. Um mosaico em construção, porque ainda não acabou. Mosaico humano, padre, é isso aí. Quantos caquinhos teriam que ser contados aqui? Ah, dá uma e temporada. Quantos ainda vão ser colocados nessa Amém. construção, nesse mosaico? Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Claro que um deles nós nem falamos, mas a morte do seu pai, e esta não precisamos falar, porque quem perdeu o pai sabe Amém, muito bem. graças a Deus. Né? Mas o mosaico que ainda está em construção. O artista deu a você a responsabilidade com ele. Deus te abençoe. Amém. Muito. Muito obrigada. Suba lá e cante esse mosaico. Sim, senhor. Rugido eu, estava esquecido, mas apareceu. Saiu lá dos escombros, pesou-me os ombros e me feriu. Foi o teu olhar sobre aquela mesa que me fez chorar. Olhando a mim mesmo, tenho a certeza eu quero perdoar. Nada e nem ninguém me fere se eu não permitir, sem antes se ferir. Há mais força em te soltar e nunca mais te impedir de ir. Vá se quiser partir, quem fica é porque escolheu ficar.
me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Ou já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. Quem fica é porque escolheu ficar. Eu já decidi te olhar e no perdão me levantar. Ninguém me tira o dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Ou já tem aquele olhar de no perdão se levantar. Ninguém resiste ao dom de amar. Ninguém resiste ao dom de amar. Ninguém resiste ao dom de amar. Quem fica é porque quer ficar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.